E aí, student, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje a gente vai dar continuidade ao assunto seguinte, ao verbo to be. Como a gente começou separando ele, só para esclarecer por que os professores separam o verbo to be dos outros, quando na verdade o melhor é ensinar tudo junto. Se você ainda não viu esse vídeo, assista, porque vai complementar a aula de hoje perfeitamente, onde a gente vai conversar sobre todos os outros verbos também no presente, beleza? Já aproveita, deixa um like aqui embaixo para esperar. Deixa aí seu like, por favor, para me ajudar. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreva, que eu tenho certeza que você vai tirar muito conteúdo de valor por aqui. Já vou começar compartilhando o quadro branco, que vocês sabem que aqui é na base do quadro branco, do whiteboard. Então, vamos falar sobre presente, sobre presente simples. E o que é o presente simples? Nada mais do que usar o verbo cru, como a gente já conhece ele. Vou dar aquela revisada bem por cima do que a gente falou lá na aula do verbo to be, que eu falei para você, né? Que diferente dos outros verbos, que tem duas formas apenas quando a gente conjuga eles no presente simples, o to be tem três, que é o is, o am e o are, né? Não existe be para falar de I be, né? Você não viu isso? Isso, os outros verbos, né, eles têm duas. Então tem work e tem works. Tem play e tem plays. E é exatamente disso que a gente vai falar hoje. Quando é que bota esse S? Da onde que surge esse S? Algumas exceçõezinhas que a gente ainda consegue padronizar e principalmente quando usar. Quando que eu vou usar o verbo assim? Quando que eu uso o presente simples? Porque muitas vezes a gente fica com esse apego, né? Vou até parar de compartilhar por enquanto. A gente fica com esse apego em relação aos tempos verbais de, ai, é assim que usa. Eu preciso lembrar que é dessa forma. Nananã. Mas a gente não conecta o tempo à situação. Então, saber em quais situações você usa o presente, e pode parecer óbvio, eu uso o presente para falar do presente, eu uso o presente simples para falar do presente. Mas não. Dá para usar outros tempos verbais para falar do presente. Dá para usar o presente para falar do futuro. Então, isso não é bem por aí. Então, a gente vai conversar sobre isso hoje também. Quando usar o presente simples, que pelo nome é difícil, não, é simples. Temos quatro situações principais e eu vou escrever frases usando essas. Deixa eu pegar uma letra menor, pronto. Frases para cada situação diferente. Botar umas duas frases por situação. Então, botar assim: I wake up at 9 o'clock every day. Então, eu acordo às 9 todo dia. E botar um e um, assim, como a mesma situação. E I teach English. Pronto. Então, um caso temos aqui. Agora, o segundo caso, e daqui a pouco eu falo qual caso é o quê, mas você já pode tentar reparar o que é que essas duas frases têm em comum, para além do I. Poderia ser qualquer outra pessoa aqui, tá? Agora, a segunda. Turn right and take, deixa eu ver, take Arthur Gomes Street. Então, vira à direita e pegue a rua Arthur Gomes. Two. Add 2 teaspoons of sugar. Adicione 2 colheres de chá de açúcar. Já vai tentando descobrir o que é que essas duas frases têm aí em comum também. 3. The class start. Hello, Jequinho. O cachorro veio tá comigo aqui enquanto eu tô ensinando você. The class starts at 6 p.m. The train
leaves the station at noon. Então, o trem sai ao meio-dia. E o quarto uso, water boils if you heat it. Então, água ferve se você aquece. E pencils fall if you drop them. Então, lápis, tem um lápis aqui, tem essa caneta, lápis cai, lápis caem se você larga eles. Pronto. 8 frases, 4 situações. Vamos falar primeiro da situação número 1, number 1. Deixa eu pegar outra cor. Dá um beijinho. Vamos lá. A primeira frase. As 2 primeiras frases. Eu tô te contando o que acontece na minha vida, né? Mas não é algo que está acontecendo agora, por exemplo. Que aí já não seria mais o presente simples, seria um outro presente. Se eu quisesse falar para você o que é que eu tô fazendo agora, eu não poderia falar, por exemplo, I teach you right now. Isso não faz sentido em inglês. Eu te ensino agora. A gente fala, eu tô te ensinando. I am teaching you right now. Aí tudo bem. Mas isso aqui, ó, já não é presente simples. Então, não serve usar I teach you right now para falar de algo que está acontecendo agora, apesar de ser presente. Então, aqui, essas 2 frases que a gente tem, elas estão falando da minha rotina ou hábitos. E aí, para qualquer pessoa, se você quer falar da sua rotina, quer perguntar da rotina de outra pessoa, você quer falar dos seus hábitos, falar dos hábitos de outras pessoas, você vai usar sempre o presente simples. E como que é o presente simples? Muito simples. Vai ser sujeito, ou seja, quem realiza, verbo, complemento. E aí você não precisa se preocupar em colocar ing no verbo, em colocar, eu vou explicar daqui a pouco qual a particularidade do verbo quando a gente fala de presente simples. Mas, por enquanto, isso aqui é o que você precisa saber. Quem realiza, o que que a pessoa realiza, complemento, se tiver. E aí, quando você estiver falando de hábitos, é exatamente assim que você vai fazer. Então, temos aqui quem realiza, I. O que? Wake up ou teach. Complemento é 9 o'clock every day ou English. Deixa eu lá. Agora, segundo uso. Perceba como essas 2 frases têm algo em comum. As duas dão instructions ou directions. Instruções ou direções. Então, quando você estiver dando uma instrução para alguém em inglês, você vai usar também essa estrutura. Quem realiza, o que realiza, complemento. Prontinho. Instruções. Já essa terceira aqui, a gente tem compromissos fixos. Compromissos fixos. Ou horários fixos. Vou colocar também. Quando a gente está falando de algo que é fixo, é bem perto da gente pensar na questão da rotina, né? É algo bem próximo. E assim como na rotina, a gente usa também presente simples. E o último, água aquece se você. Ou água ferve se você aquece. Lápis caem se você larga eles. O que que é isso? São fatos, né? Fatos científicos. Científicos. Ou talvez não. Vixe, eu engasguei com um tiquinho de cuspe. Não sei se isso acontece com você, mas isso acontece comigo mais do que eu gostaria. A coordenação motora para respirar, engolir e tudo bom. Falar, difícil. Então, fatos científicos, verdades gerais, presente simples.
E aí, tá, teacher, beleza. Você falou quem realiza, o que que realiza complemento. Mas isso meio que serve para tudo, né? Para qualquer tempo. Para o passado também. Quem realiza, o que realizou e o complemento. Então, o que vai mudar quando a gente está falando, seja do passado, do presente, do futuro simples, é o próprio verbo. Tal qual em português. Se eu falo eu estudo inglês, falando do meu hábito, eu estudo inglês. Se eu quero falar no passado, eu estudei inglês, ou eu estudava inglês. Futuro, eu estudarei inglês. E o português errado que a gente fala, e eu também falo assim, tá? É errado normativamente, gramaticalmente falando, mas coloquialmente é certo. A gente fala, eu vou estudar, né? Eu estudarei, eu vou estudar. Então, em português, o verbo que muda. Em inglês, também. Só que é bem mais fácil do que é em inglês. Porque uma vez que. Oh, do que é em português. Porque uma vez que. Deixa eu apagar isso aqui. Tira a foto, volta, tira um print que eu vou apagar. Uma vez que a gente fala, eu estudo, você estudar, ele ou ela estuda também. Faltou o tu aqui em cima. Eu não uso, mas tem localidades que usam. Tu estudas. Aí, nós estudamos. Voz. Eu nem fiquei até com dúvida agora se tem esse I mesmo. Vixe, vou descobrir, pera. Não, por enquanto vai ficar assim, se estiver errado. Gente, e agora? Vou descobrir, pera. Mas como é que seria voz? Vós estudais. Eu não sei como é que escreve voz, mas eu sei que, ó, vós estudais. Vixe, escrevi tudo errado, e não foi. Estudais. Não, não é assim, não. Escrevi errado. É tal qual nós. Pronto. Vós estudais. E nem no Zoe que você também não tinha certeza. Vocês estudam, ou Zoe também, não ligo. Eles ou elas estudam. Vamos contar quantas formas diferentes tem? Um, estudou. Dois, estudas. Três, estuda. Quatro, estudamos. Cinco, estudais. Seis, estudam. Seis formas. Ah, mas estudas e estudais a gente não usa tanto. Tá, seriam quatro. Mas ainda assim usa porque tem locais que usam. Então, em português, a gente vai ter no presente simples seis formas diferentes para os verbos. Em inglês, olha só que maravilha, são só duas. E como que são essas formas? Estudar, study, ou studies. Work, works. Play, plays. Watch, watches. E aqui eu já aproveitei para colocar as duas, digamos assim, as duas exceções em forma da regrinha que eu já vou explicar para vocês. De forma geral, quando a gente está falando em inglês do presente, a gente vai usar um Szinho a mais quando for ele, ela ou o sujeito isto, que a gente não tem em português, mas em inglês tem um it. Então, vai ser I work, eu trabalho. You work, você trabalha. He ou she works, com S. At, para coisas, para animais. É works, com S. We, nós. We work. You de novo para vocês. You, que é você ou vocês, né? Work. They work. E daí que é o plural de he, she ou de it também. Então, repare, vamos contar. Um, dois, duas formas. Tadá! E você tem a coragem de dizer que inglês é mais difícil, né? Não é não, acredita.
Então, duas formas apenas. Então, o que você vai aprender é que quando você estiver falando de rotina, ou hábito, né? Ou dando uma instrução, ou informando sobre um compromisso, um horário fixo, ou falando algum fato científico, verdade geral, você vai falar quem ou o que realiza, o verbo normal, como você conheceu ele, exceto para rir, para she ou para it, que você vai colocar um S, então é como se fosse verbs, e o complemento. É exceçãozinha simples. Tem duas aqui, vou falar delas. Quando o verbo, e aí são exceções que calham mais em questão de escrita, tá? Porque oralmente falando, é a mesma coisa, é esse som de S, quando quem estiver realizando for ele, ela, ai, ou isto, aí vai ser o verbo com um Szinho, som de S, ou de fato só, de fato o S mesmo. Então, quando o verbo termina em consoante mais Y, você vai tirar o Y e adicionar IS, que é o caso do study. Então, study, ele termina em uma consoante seguida de Y. E aí, quando ele, ela ou isto estuda, he, she ou it studies. Dessa forma. A teacher mais play termina com Y e você não botou plays assim. Mas repare que a regrinha não é só terminar em Y, é consoante Y. E antes do Y de play tem uma vogal. Então, só colocar o S mesmo, que nem todos os outros verbos. E a segunda regrinha, apaguei, mas você volta aí qualquer coisa e tira uma foto, tá? Vai pausando, vai anotando. A segunda regrinha é quando a gente está falando de verbos que terminam em S, CH, X, O, que mais? SH. E aí, o que que acontece? Verbos terminados em. Você vai adicionar, ao invés do S, é S. Só isso, teacher. Sim, só isso. Que nem tem ali, tem o watch, que é assistir. I watch, you watch, they watch, we watch. Mas se for he, she ou it, watches. Complemento TV. Então, o hábito dele, dela ou disto é de assistir TV. Ou o compromisso dele, dela ou disto, compromisso fixo, é de assistir TV às duas. Então, repare que, como o próprio nome diz, é muito simples. Você vai entender daqui para frente que, resumindo, quando você estiver falando de situações, compromissos fixos com horário fixo, quando você estiver falando de hábito, rotina, ou dando direção, ou esqueci o pescado que eu escrevi, já não tem mais, vamos voltar. Ah, não, já fiz os quatro, né? Quatro. Hábito, rotina, compromisso fixo, fale aí para mim. Verdades absolutas e direção ou instrução. Você vai usar quem ou o que faz, o verbo cru, normal. Mas se esse quem ou o que faz for ele, ela ou isto, você bota o S no verbo. Se esse verbo terminar em consoante Y, você tira o Y e bota IES. E se esse verbo terminar em S, CH, X, O, você acrescenta ES e o complemento. Só isso. Beleza? No começo pode parecer muita coisa. Anote, confia, anota e começa a pensar no seu dia a dia daqui para frente. Frases em inglês nessas situações. E usando pessoas diferentes, então,
he, she, it, we, they, I. Então, no seu dia, para você estar lavando uma louça, comece a pensar na sua rotina em inglês. E já que é rotina, presente simples. Quando você estiver fazendo uma receita, cozinhando, imagina que tem alguém te falando o que fazer. Como é que essa pessoa falaria? Presente simples. Ou quando você estiver falando de compromissos fixos. Ai, toda terça-feira tem tal coisa. Pense em inglês também, que vai ser uma forma de você praticar o tempo verbal. Beleza? Pessoa, muito bom ter você aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like. Se tiver alguma dúvida, comenta. Se quiser só falar que você gostou de mim, comenta também. E se inscreva, me ajuda. Eu quero chegar aos 1.000 inscritos e crescer a nossa comunidade cada vez mais. Vai ser muito bom. E é muito bom ter você aqui. Beijos. Dúvidas, manda nos comentários e nos vemos na próxima sexta. Me segue no Instagram, @HeyTeacherGabs. Bye!